bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí vai depender do horário que vocês vão acessar essa aula para assistir, tá? E aí, tá tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí, né? A professora tá gravando aí para vocês, tá bom? Assim, a professora já recebeu bastante atividades relacionadas do folclore lá que a professora pediu como tarefinha para vocês fazerem, tá? Nossa, eu recebi umas tarefinhas aí, ó, que deu de 10 a 0 na minha mula sem cabeça lá. Parabéns, tá bom? Ficou muito lindo aí, teve bastante gente que já mandou, ficou top, tá? Parabéns aí pelo empenho e realizar as tarefinhas da semana que a professora deixa para vocês, tá bom? E aí a gente vai continuar a apostilinha de vocês, tá? Então aí é a crítica da arte e a arte em ação, tá? Essa crítica da arte aí seria, se nós tivéssemos em aula, vocês realizaram aquela atividade da harmonia monocromática. Lembra que a professora pediu para vocês fazerem lá a tarefinha de harmonia monocromática? Nossa, recebi umas lindas. Teve gente que fez até numa tela, fez uma pintura em tela, tá bom? Então, assim, cada um com a sua habilidade, cada um faz do jeito que consegue, né? Mas o importante é o que a professora fala, é vocês realizarem, é vocês fazerem. E aí, né, se nós estivéssemos na escola, na aula, o que nós iríamos fazer? Uma exposição dessas atividades. Todos iriam expor, né? E aí a gente ia fazer uma crítica de arte, o amigo iria fazer uma crítica. O que é essa crítica? O meu amigo ia falar que meu desenho tá feio, que a minha pintura tá feia. Não é isso, né? Quanto à realização, né, das cores, as linhas, você usou bem o espaço. A gente teria alguns itens que a professora iria colocar, né, respondendo a crítica, ele fazendo a crítica naquela obra. Não que o amigo ia falar para vocês que a sua pintura, o seu desenho estava feio, tá? A professora ia, né, fazer um enunciado ali do que ele iria ter que responder relacionado à sua obra, tá bom? Mas, infelizmente, aí nós não estamos juntos, né? Tá? E a gente vai deixar isso aí para realizar, né? Cada um fez o seu, a professora viu aí, tá bom? E é isso. Mas assim, quando a gente vai assistir um filme, vai ler um livro, normalmente quando esse filme é lançado, esse livro é lançado, tem os críticos, né? As pessoas que vão lá fazer uma resenha. Vão falar, não, esse filme é top, né? Esse livro é bom. Esse filme, no momento assim, deixou a desejar, tal. Mas não que vai jogar, né? Tá? E de repente tem alguma crítica também que serve pra gente melhorar, né? Então a pessoa chega, olha, não tá legal, tal, então o que você vai fazer? Você vai procurar melhorar aquilo que você fez. Lembra quando a professora dá o desenho para vocês fazerem? Eu falo, use todo o espaço da folha, né? Isso daí seria um item para a crítica. Você usou tudo? Ou você pegou lá o seu papel, né, e fez aquele desenho pequenininho, tá? Você não conseguiu distribuir, harmonizar tudo ali, as cores que você usou, tá? Então, normalmente quando a gente vai no cinema, às vezes a gente vai procurar ler a sinopse daquilo na internet falando sobre aquele filme, né? O que estão falando? É bom, não é, né? Tá? Então é bom que a gente já vai com uma expectativa, tá bom? Então a crítica da arte. Quando um artista termina uma série de pinturas, ele pode organizar uma exposição para que o público aprecie os seus trabalhos. Um artista fica satisfeito quando as críticas em relação ao seu trabalho são favoráveis. Igual fala, né, um pintor, um músico, uma pessoa que faz um teatro, ele fica feliz quando ele recebe uma crítica agradável. Só que nem sempre 100% são críticas boas. De repente, né, tem pessoas que falam alguma coisa que vai deixar a gente um pouco triste, tá? Ou seja, que explicam que o seu trabalho não está bom, dando indicações de como poderia ficar melhor. Também é comum que artistas se reúnem e organizem uma exposição coletiva. Tanto na exposição individual como na coletiva, é comum que críticos de arte sejam convidados. Existem as pessoas que têm já a profissão de ser um crítico de arte. Ele vai lá, né, vai lá apreciar aquelas pinturas e ele vai escrever sobre aquilo, tá? É a profissão dele ser um crítico de cinema, um crítico de um livro, tá? O crítico de arte trabalha analisando os trabalhos dos aspectos técnicos, o conteúdo das obras, a relação com as obras já feitas, etc. Por outro lado, quando as críticas são desfavoráveis, quer dizer que não são boas, né? O artista pode se sentir desmotivado.
O verdadeiro artista acolhe as opiniões, mesmo que desfavoráveis, como um importante instrumento de construção e aperfeiçoamento do seu aprendizado em arte, tá? Então foi o que a professora falou. De repente ele pode absorver aquela crítica ali que ele fez, né? Não legal, não favorável, foi desfavorável, ele fica, né? Mas ele pode para um próximo trabalho, que é aquela crítica ali desfavorável, servir para ele, né? Melhorar o seu trabalho e fazer algo melhor ainda, certo? Então vamos lá. A arte em ação. A gente vai começar a falar sobre teatro, né? Tá? E aí, quando a gente fala de ação, né? Porque no teatro tem toda a ação, tem toda a expressão facial, a expressão corporal. Então, é ação, são ações que acontecem no teatro, tá? A arte é uma das muitas formas de linguagem que se apresentam em modalidades distintas. Então, nós temos a arte visual, né? Que vai entrar um monte de elementos aí, quando elas são classificadas em 4. Arte visual, música, desenho, teatro e dança, né? Então, a arte visual entra aí dentro do desenho, a escultura entra aí dentro, tá? Então, a arte musical, a artes cênicas. Esse módulo, vamos ver como é possível fazer uma única produção de artistas envolvendo todas essas modalidades. Estamos falando de um espetáculo teatral, no qual se apresenta formas, cores, sons e movimentos em uma única produção. Então, a gente vai ver a linguagem artística, lembra lá, o teatro é uma das linguagens artísticas. E dentro do teatro, ele vai absorver as várias outras linguagens. Vamos ver de que forma, né, que o teatro vai absorver, ele vai desenvolver essas outras linguagens artísticas aí? Então, vamos lá. Ó, a professora, né, fez a cópia aí da página da apostilinha para vocês ir seguindo aí com a prof, tá bom? Uma produção teatral pode estabelecer um diálogo entre várias modalidades artísticas. Então, vamos lá, ó. O cenário, né? Todo mundo sabe o que é um cenário. Quando você chega no teatro, né? Você olha o cenário, normalmente o cenário já tem tudo a ver com o espetáculo. Ele já dá a entender sobre o que é a história, tudo, tá? O cenário é um conjunto de elementos que decoram o espaço onde as cenas desenrolam, né? Tem aqueles cenários que são fixos, né? Você chega lá, tá prontinho. Tem teatro que, de repente, no meio do ato ali, né? Ele para, né? Tem aí apaga todas as luzes, de repente muda alguma coisa no teatro, no cenário. Hoje já tem aqueles cenários giratórios, né? De repente, em programas de TV a gente vê isso, tá? Então, os artistas estão aqui apresentando, tá? Desenvolvendo a sua ação. Daí vai mudar, né, a história, o que acontece? Ele gira, né? Aquele outro cenário já vem pronto ali, tá? Porque normalmente programa ao vivo, que não dá tempo, como que vai trocar o cenário ali, né, rapidinho. Então, enquanto eles estão apresentando aqui, lá atrás já estão trocando, tá? E aí, né, então, programas de televisão ao vivo costuma ter esse tipo de cenário. E quando é no teatro, tem que ser muito rápido, tem que ser coisas rápidas para trocar, porque não dá tempo de ficar fazendo, você ficar ali meia hora esperando eles trocarem o cenário, certo? O figurino é a roupa que caracteriza os personagens. A maquiagem reforça a caracterização dos personagens. A professora mais para frente aí vai explicar para vocês um pouquinho mais detalhado desses daí. Os adereços são as peças utilizadas em cena e que não fazem parte nem do cenário e nem da mobília, né? Então, o que é? É um adereço, seria um acessório, alguma coisa lá, ó, aqui atrás está numerado, tá vendo? Tá? Então, o cenário em si são as mobílias, né, as coisas assim. E, de repente, alguma coisa que eles colocam ali, algum item de decoração meio assim, seria o adereço. Sonoplastia, todo mundo sabe. A professora agora está com uma sonoplastia dos cachorros do vizinho latindo. A sonoplastia é a técnica de reconstrução artificial dos ruídos e efeitos sonoros. Antigamente, muito antigamente, não existia televisão, né? Muito tempo. E aí existia novela de rádio, tá? E aí, como é que eles faziam a sonoplastia? Então, eles iam fazer a simulação de uma pessoa batendo na porta. Então, eles faziam lá, né? Tá? De repente, de um cavalo, barulho lá. Então, lá se vem o cavalo galopeando, tal. Então, eles faziam a sonoplastia do caminhar, do cavalo galopeando, tal. Por quê? Para ajudar, né, a dar sentido, que a pessoa estava ouvindo no rádio. Você não estava vendo o cavalo andando. Aí veio uma pessoa andando a passos longos, né, tal. Aí imitava uma pessoa batendo, pisando no chão, fazendo
o barulho, tá? Então seria a sonoplastia. Em filmes a gente vê muita sonoplastia também hoje, certo? Até chuva artificial eles fazem, né? E aí aqueles raios, trovões, de repente foi de um dia que eles gravaram e eles colocam isso na cena. Porque de repente um dia eles vão fazer uma cena de uma novela, de um filme, e naquele dia não tá chovendo. Então eles fazem chuva artificial ali, né? Com aqueles caminhões pipas de água, e de repente tem uma gravação de trovões, de relâmpago, e eles colocam ali, tá? Para ajudar que esses efeitos sonoros, né? Ajuda você mexer com o emocional quando a gente está assistindo um teatro, quando a gente está assistindo um filme, uma novela, tá? Aqui, ó, cena do espetáculo, o gato malhado e a andorinha sinhá, que depois a gente vai ver ali mais pra frente na pochilinha de vocês. As artes visuais estão presentes no cenário, no figurino, nos adereços, na cena e na maquiagem. A professora colocou mais uns PowerPoint ali explicando. A arte musical está presente na trilha sonora e na sonoplastia. As artes cênicas estão presentes no movimento do corpo dos atores. Fique por dentro. A trilha sonora é o conjunto de músicas executadas durante o espetáculo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de teatro, existe uma tríade. Tríade porque a gente fala 3 elementos que são indispensáveis para que se ocorra um teatro, tá? Então a gente vai ver quais são esses 3 elementos, qual é essa tríade, né? O ator, o público e o texto ou o enredo, a história, tá? Por quê, né? Ai, professora, mas e o cenário? Não é importante? A iluminação não é importante? Sim, tá? Mas, para se ocorrer realmente um teatro, tem que ter um ator, um público e um texto. É como, por exemplo, um teatro de rua. De repente, quem é o cenário? As próprias pessoas que estão ali prestigiando. De repente, não tem nada de cenário, não dá, né? Então, tendo o ator, o público e o texto ali, o enredo, a história, pronto, bora lá acontecer um teatro. Tá? Então, esse teatro pode acontecer na quadra da escola, pode acontecer ali no pátio, pode acontecer dentro da sala de aula, e nem sempre a gente pode ter ali, né, uma iluminação, pode ter uma sonoplastia, essas coisas assim, tá? Então, não esqueça, a tríade, as 3 elementos essenciais para um teatro: ator, público, texto, né, ou enredo, a história em si, tá? Aí a professora explicou já dos cenários, né? A gente já falou o que é um cenário, que a gente chega ali, né, num espetáculo e tal. O cenário ajuda a gente já a entender um pouco da história. E a professora explicou na outra aula retrasada, que a semana passada foi do folclore, retrasada, sobre o artista multimídia, né? Luciano Acheles, lá, o Acheles Luciano, tá? Que é a projeção do cenário acontecendo aqui, ó, tá vendo? E os artistas, as crianças interagindo. Então, é um cenário, né, digital, tá? Que ele projeta ali, ele vai desenhando no computador e ele já vai projetando ao vivo. Ali vai acontecendo. Diferente daquele cenário que a professora explicou a vocês, quando tem um show de talentos, que eles pintam, né? Aí fica segurando lá. Ou um teatro que a gente vai, chega lá, já tá tudo montado. Então, esse daqui é um teatro, né, com o cenário digital, tá? Então, o artista vai fazendo ali na hora. Olha que outro, ó. As cores, né, que ele vai projetando, olha aqui, já vão caindo ali na roupa dos personagens, tá? Então, vai fazendo na hora. Diferente, como que poderia interagir, seria esse cenário pintado aqui no fundo, tá? Sendo que eles precisam de o quê? Essas cores sendo jogadas no figurino do personagem, tá bom? Então, vocês viram aí, ó, que é super bacana esse cenário aí, né? Usando a tecnologia, tá bom? Olha aqui, então aqui é uma peça de teatro, quando a gente vê esse cenário, o que a gente pensa? Que é um teatro falando sobre o quê? Quando vocês verem essas paredezinhas, esse monte de fio, né, essas caixas d'água aqui em cima. Alguma coisa relacionada ao quê? A favela, que hoje a gente não fala mais favela, né? A gente usa o nome de comunidade, tá? Então, comunidades carentes. Então, aqui, se a gente chegasse no teatro, a gente visse esse cenário, já ia remeter que fala assim, vai falar alguma coisa sobre alguma comunidade, né? Sobre alguma favela aí, tá bom? Então, o cenário ajuda já a falar, né? Ajudar e dar ênfase a você entender a peça, tá? Aí vamos falar do figurino, tá? O que é o figurino? A roupa do personagem, né? Então aqui a gente tem o figurino da Chapeuzinho Vermelho, né? Que todo mundo conhece, a capinha vermelha, o gorrinho, as cestinhas, né? Com as frutas que ela estava levando, os doces lá para a vovozinha.
aqui da Branca de Neve, tá? Então, quando a gente fala assim do figurino, né? O figurino do Batman, o figurino do Coringa, tá? Então a gente já conhece e marca o personagem, né? O figurino do Homem-Aranha, tá? Aí a maquiagem, né? A maquiagem vai ajudar você a definir, a identificar melhor o personagem, a característica do personagem. Quando vê essa maquiagem aqui do Coringa, né? Mostra, ele é uma pessoa triste, né? Eu não sei se vocês assistiram, porque não é a idade, a faixa etária de vocês para assistir o filme do Coringa, né? Nesse último filme dele, conta a história de como ele se transformou no Coringa, né? O que levou ele a se transformar aquela pessoa má, né? Ele teve uma infância sofrida, cheia de bullying, né? De sofrimento, apanhava, né? A mãe judiava, tudo. Então ele teve uma infância muito difícil. Não que isso justifica, né, pessoal? Para as pessoas que têm uma infância difícil justificar se tornar um bandido aí, tá? Mas assim, na maquiagem, voltamos aí ao assunto principal, que é a maquiagem, né? Vai ajudar a dar ênfase, a marcar a característica de um personagem. Então, se é um personagem triste, né? De repente vai ter aquela maquiagem, um personagem mais feliz, animado. Então, a gente conhece aí um pouco da característica do personagem através da maquiagem. E aqui, vocês imaginam de peça de teatro seria esses figurinos aqui, essa maquiagem? Dos saltimbancos, né? Não sei se vocês já assistiram, já viram alguma coisa, tá? Então tem os personagens, tá? Eles estão caracterizados pelo personagem, certo? E a maquiagem também para ajudar a marcar, ó, tá? O gato, né? O burro, tá? A marcar os personagens ali do teatro, porque não tinha como eles levar, né? Um burro lá para a peça de teatro. Então ele se caracteriza usando a maquiagem, tá? E o figurino, tá bom? Aí a gente vai ver essa classificação. O que entra dentro da arte visual, tá? Lembra que a professora falou, né? Que dentro do teatro ele une as várias linguagens artísticas. Então, dentro da arte visual, a gente vai ter o cenário, tá? Que entra dentro da linguagem da arte visual, o figurino, os adereços e a maquiagem, tá bom? A arte musical, tá? Aí aqui a professora não ampliou a letra. Na arte musical vai entrar a trilha sonora, a música, né? Porque de repente quando a gente ouve uma música, às vezes a gente fala assim, aquela música é do filme tal. Por exemplo, a música do filme Titanic, né? Então, a hora que você ouve aquela música, você já lembra do filme. Por quê? É a trilha sonora, né? E a sonoplastia são os efeitos, são os sons que a professora explicou para vocês, né? Tá? O som da batida do carro, de um caminhar, né, de um pássaro, alguma coisa assim, tá? Na artes cênicas, né, o que entra? Os movimentos dos atores, o desenrolar ali, como o artista se expressa, entra ali dentro da artes cênicas, tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, é isso daqui, tá? Então, para nossa aula, ficou, né, hoje aí falando um pouquinho sobre o teatro, tá? Os elementos que tem no teatro, certo? E aí, para a semana que vem, acho que a nossa aula vai mudar, vocês já vão saber as mudanças essa semana, né? Que vai ter para as nossas aulas já a partir da semana que vem. Eu acredito que vai ser muito melhor, né? Vocês vão gostar da interação, tá? E a gente vai continuar falando em si sobre teatro, tá? Então, aí eu espero que vocês tenham entendido os elementos, né, que acontecem, que são dispensáveis no teatro, as tríades, né? E que dentro do teatro ele consegue absorver as várias linguagens artísticas aí acontecendo junto dentro do teatro, tá bom? Que, né, não sei, a maioria se gosta de teatro, tem o hábito de ir ao teatro, que é muito bom, né? Melhora muito aí a parte cultural da gente, tá bom? Essa semana a professora não vai deixar a tarefinha. Quem não fez a tarefinha ainda do folclore, me envia, da harmonia monocromática, tá? Que a professora tá marcando tudo aqui nos e-mails. Às vezes a professora demora um pouquinho para responder o e-mail, mas eu respondo e eu tô anotando tudo, porque vai servir de média aí pro terceiro bimestre. Tudo bem? Então, quem não fez, bora lá fazer e mandar para a professora aí, tá bom? Então, eu aguardo vocês a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijos e até lá. Tchau, tchau, pessoal.